Versículo 13, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23. E tem um título aqui em cima que diz: várias advertências de Jesus. Eu não vou ler todas, mas também não vou me apressar. O versículo 13, Mateus vai iniciar, inspirado por Deus, escrevendo várias advertências do próprio Mestre Jesus. E ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Veja que isso aqui é uma mensagem para a gente refletir. Não foi Mateus. Mateus apenas escreveu. Mas foi o próprio Jesus falando para esses dois grupos de pessoas, que eram os escribas e os fariseus. Jesus, ele tinha essa autonomia para falar. Jesus tinha toda essa autoridade para falar, para chamar de hipócrita. Era o momento, era a ocasião. E Jesus sabia como tratar com essa raça de homens, que era os escribas e os fariseus. Jesus sabia falar, Jesus sabia se portar. Porque as palavras de Jesus tinham efeito? Porque ele estava vivendo a palavra do Pai. Então, eu, David Medeiros de Lima, preciso viver a palavra do Pai. Você que está sentado, precisa viver a palavra do Pai. Porque quando você abrir a boca, você vai ter autoridade para falar. Né? Deus vai lhe dar autoridade, apesar que venham as acusações, as decepções, as adversidades da vida, mas teremos essa autoridade, essa autonomia para falar, porque se estamos vivendo, Deus dá autoridade. Jesus tinha essa autoridade. E Jesus sabia qual era a raça de ser humano que ele estava falando. Jesus não estava falando para qualquer tipo de público. Jesus estava falando em especial para os escribas e os fariseus. Com esses dois grupos de pessoas, esses dois grupos suja tudo. Porque nem todo escriba é hipócrita. E nem todo fariseu é hipócrita. Se a gente fosse aprofundar, for fazer um estudo, a gente vai ver que tinha escribas versados na palavra de Deus, obedientes. Mas como a maioria desse grupo estava contaminada, sujava os restantes. E acontece no dia de hoje. Se eu digo assim, os brasileiros e os paulistas são hipócritas, se eu estiver falando isso, eu estou sendo muito radical, porque nem todos são hipócritas. Mas por uma alta parcela de hipocrisia que se mistura em nosso meio, até os justos levam o nome de hipócritas. Então essas pessoas começam a sujar o que? O Evangelho de Deus. E isso contamina as pessoas que não são crentes, ou até as que são. E você escuta essa expressão: esses crentes não prestam. Calma, nem todos. É hipócrita. Nem todos desobedecem a Deus. Claro que nós temos nossos pecados, erros e falhas, porque ninguém aqui é perfeito. Eu erro todo dia. Eu assumo que eu erro. Tem temperamento meu que eu preciso mudar. Eu confesso. Para que dizer que eu sou tal? Eu não sou tal.
Eu preciso de mudança todo dia. Aí, por conta essa inflamação desses escribas e fariseus, muitos levam a culpa. Mas Jesus está falando para os que são hipócritas, os que estão manuseando até a palavra de Deus, sem viver, sem autoridade e impedindo os que não têm entendimento de entrar para o reino de Deus. É isso que eles fazem. Um tipo de pessoa dessa, irmãos, eu observo que esse tipo de escriba e fariseu, ele não tem amor por si próprio. Porque se eu tenho a chance de entrar no reino de Deus, por que eu vou impedir quem está entrando? Vocês conseguem compreender isso? Se eu tenho amor próprio, por que eu vou impedir quem está entrando? Os escribas e fariseus faziam isso. Eles não entravam, não queriam essa salvação, e por conta disso, influenciava o que estavam indo no caminho certo, desviando eles do caminho do reino. Hoje, em nosso meio, em nossas igrejas, existe o mesmo espírito do fariseu e do escriba. Nem entra, nem quer comunhão, mas atrapalha quem quer comunhão, quem quer buscar a Deus e quem está entrando no reino de Deus. Palavra forte aqui, irmãos. Porque Jesus está advertindo esse advertimento para aquela época. Mas só que o escriba e fariseu, eles não entraram em extinção. Eles prevalecem até o dia de hoje. Até a volta de Cristo. Eles vão continuar. Eu sou brasileiro, mas eu posso ter um coração de um escriba aí. Eu sou brasileiro, mas posso ter um coração, a personalidade de um fariseu, porque eu não fui transformado. Melhor dizendo, essa pessoa ela não foi transformada. E quando Jesus disse, vocês nem entram nesse reino que é o meu, e nem deixa o próximo entrar. Eu observo que esse tipo de pessoa é uma pessoa amarga da vida. É uma pessoa doentio. É uma pessoa que tem raiva de si próprio. E ela quer contaminar, influenciar aquelas que estão no caminho certo. Sabia que isso já começou, sabe aonde? No céu. O próprio anjo que o Senhor criou tinha o entendimento, o discernimento, o entendimento do bem e do mal. Mas ele, querendo a glória para si, querendo ser maior do que Deus, igual a Deus, ele não conseguiu. Ele pecou no corpo espiritual. E quem pecar no corpo espiritual não tem perdão. Mas eu e você tem perdão. Então o inimigo, ele não pode mais entrar porque ele fechou o acesso, Deus fechou o acesso. Satanás, ele agora está aqui na terra perturbando as pessoas. O espírito, a personalidade de Satanás é forte para influenciar as pessoas para não entrar no reino de Deus. Ele não consegue mais entrar. A porta para ele fechou. Então, eu observo que os escribas estavam tomando essa mesma linha. A porta está aberta. Jesus quer que você e eu entre. Mas os escribas, os fariseus, tomaram as suas escolhas. Deus também fica na sua. Porque Deus respeita muitas vezes, irmãos, a minha escolha e a tua escolha. Você decide. O diácono David aqui decide. Você quer salvação? Quero. Você quer o inferno? Quero. Você que escolhe ou o céu ou o inferno. Tem uns que escolhem o céu e tem outros que escolhem o inferno. Então o inimigo, quando foi lançado, a porta fechou da graça para ele. Não tem como mais entrar. Ele não entra, não tem mais acesso. E como ele não tem acesso, ele é tomado de uma grande ira.
de uma grande raiva. Ele está inflamado na sua natureza, pois ele já perdeu a salvação. O que ele quer fazer agora? É levar o máximo de pessoas que estão caminhando para Cristo para o inferno. Essa é a mais pura verdade que está contida dentro do Evangelho do Senhor Deus. Diácono, na igreja tem pessoas assim? É o mais que tem. Se eu falar aqui, eu estou mentindo, irmão, eu não posso mentir. É o mais que tem. Quando eu falo aqui, eu falo num sentido global. Não é só aqui, nesse templo, é geral que eu falo. Porque Jesus disse isso. Eu só estou afirmando as palavras de Jesus. Até Jesus fala em outro momento, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Tem mais gente para fazer o mal do que para fazer o bem. É verdade, irmãos? O diácono caiu ali, errou. Muitas vezes, os meus próprios irmãos vão me apontar, e muito. Só tiro 1 ou 2 pessoas que vão me dar um apoio para eu melhorar, mas a maioria vai me prejudicar. Estou mentindo? Não, é verdade. Todo ministério tem isso. Sempre tem os escribas, sempre tem os fariseus, e Jesus está dando uma advertência. Jesus não está dizendo, brigue com o fariseu, brigue com os escribas, bata de frente, não. Jesus está advertindo para eu não ser contaminado por esse tipo de pessoa. Você pode se livrar desse tipo de pessoa. Irmão, mas Jesus disse, tem que amar, é verdade, se ele é meu inimigo, a gente ama. Mas conviver, compartilhar os erros dele, que vai me impedir de entrar no céu, não. Mas é minha mãe, diácono, tem que respeitar, você respeita. Mas se ela estiver te conduzindo para o inferno, saia, cai fora, ore por ela, respeite ela, só não apoie ela. Porque ela está te colocando no inferno, como é que pode? Ah, é o meu irmão de anos, ele está me influenciando a sair do caminho do Senhor, ele nem entra e nem quer que você entre. Veja como o inimigo usa as pessoas que dão lugar a ele para contaminar as que estão seguindo o caminho de Cristo, irmãos. Por isso que a gente passa tanta da luta, irmãos, todo dia. Tem pessoas que nem querem fazer a vontade de Deus, mas vêm tirar nossa paz. Tem pessoas que nem gostam de orar, mas quando a gente ora, tira a nossa paz. Tem pessoas que não querem fazer nada, mas ela vem nos influenciar para a gente perder a comunhão com Deus. É isso que os escribas e fariseus estavam fazendo na época. E hoje, esse mesmo coração do escriba e do fariseu está dentro de muitos ministérios. E Jesus fala, vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então aqui a advertência. Jesus está advertendo a mim e a você a ter muito cuidado na igreja, em casa, no trabalho, em todo lugar. Porque tem sempre um que é usado pelo inimigo para desvirtualizar toda a igreja. Por isso que Jesus fala, olha, a porta do céu não vai ser fácil para entrar, não. Vai ser estreita. Vai ser apertado. E para piorar, o caminho que leva a essa porta tem pedregulho, espinhos, vai ferir os teus pés. Mas este caminho, fica ciente, é o que vai te levar até a porta do céu, a porta da graça. É por isso que o inimigo usa tantas pessoas com esse mesmo espírito dos escribas para nos impedir de fazer a obra.
E às vezes dá vontade de parar, dá ou não dá? Quantas vezes eu não pensei? Essa semana eu estava no trabalho só a misericórdia. Eu pensei, Jesus, eu vou parar com tudo? Eu não vou nem mais para a igreja, Senhor. Eu pensando comigo, né? Que eu estava ruim mesmo. Aí Jesus me ajuda, Jesus, eu já passei por isso, estou passando de novo. Aí eu tomei minha água, o sono passou, comecei a ler a Bíblia. Aí Deus foi me renovando, me dando alegria. E todo esse pensamento que eu estava, passou. Todo dia a gente vai ser tentado pela mente, por um colega, por alguém, para não entrarmos no reino de Deus. E olha que tem pessoas, irmão, que é usada, viu? Quando chega perto de você, coloca a mão no ombro e fulano, vem cá. E tem umas conversas do capeta para neutralizar a gente. É verdade, irmão. Se não tiver cuidado, você fica em dúvida até com o evangelho de Cristo. Eu falo por experiência própria. Vigie com tudo, com todos, porque o inimigo está como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o dever do inimigo. Ele não tem mais acesso à salvação. Os escribas dando lugar ao inimigo, os fariseus, nem fazem e nem quer que os outros façam. Irmãos, é lamentável ver os nossos próprios irmãos de banco, você crescendo, e ele não quer crescer, mas impede o teu crescimento. Misericórdia! O sangue de Jesus tem poder na vida dessas pessoas. Eu não vou julgar e nem vou criticar, mas eu oro para que Deus transforme o coração dessas pessoas, que a vinda dos seus olhos caiam e elas consigam acertar o caminho do céu junto conosco. Já ouviu aquela expressão? Meu amigo, minha amiga levantou-se contra mim. Quem sabe já não era um fariseu, um hipócrita, e Jesus chamou aquele grupo de pessoas de hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? Falsa, uma pessoa fingida. Ela não tem verdade em si. Uma coisa é você falar a verdade, é fácil. Até uma criança fala a verdade. Mas uma coisa é você viver a verdade. O único que disse isso aqui na terra foi Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a própria vida. Só através de Cristo você vai ser verdadeiro. Você não vai ser falso. Através de Cristo Jesus, você vai obtendo a sinceridade no teu coração. Agora, irmãos, os escribas e fariseus dão trabalho. Pode acreditar, é um povo que dá trabalho. Pense num povo que vem perturbar. E de instante em instante, Jesus estava lá de frente. Pum! Vocês são hipócritas. Vocês nem entram no céu, no reino de Deus, não quer salvação e impede o que estão buscando a mim. Hipócritas. Vão se converter. Jesus dizia isso. Não é para você dizer isso a seu irmão não, viu, irmão? Porque tem pessoas que vai, você é um hipócrita. Não faça isso não, pelo amor de Deus. É melhor você queimar o seu joelho em oração a Deus por essa pessoa. Mas não faça isso não vá bater de frente não. Porque o fariseu tem tanto argumento para derrubar até avião, irmãos. Fique na sua simplicidade. Só não aceite as propostas dele, que o inimigo coloca no seu coração para desviar você dos planos de Deus. E quem é chamado, irmãos? O ataque é maior. Quem é chamado para uma obra, o ataque é maior. Tudo para a gente desistir. Mas se você botar na sua mente e dizer, Senhor, passe o que passar, eu não vou desistir.
Ainda que eu sinta o desejo, a vontade de parar, mas a tua graça me alcance e não deixe eu parar, porque eu quero morar contigo. Jesus vai te dar a graça, a força, a alegria e o ânimo para você continuar. Meu filho, continua. A minha graça vai te alcançar. Continua, vai caminhando. Quando menos se espera, você está indo longe. Quando você olha para trás, os escribas e fariseus estão lá, atacando outras pessoas, mas você está seguindo em frente, olhando para o alvo que é Cristo. Se você tirar os olhos de Cristo, você se perde. Eu me perco, eu vou andar o que? Errante pelos caminhos errados da vida. Vamos para o versículo 25. Versículo 25, que aqui tem muitas advertências, mas foram estas que o Senhor propôs ao meu coração, ao qual o Senhor está ministrando sobre toda a igreja nesse momento. 25. Palavras de Jesus. E ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, mais uma vez Jesus chamando, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Que palavra Jesus disse? Uma palavra que apertou com eles. Uma palavra firme. Uma palavra segura, que apertou com os escribas e com os fariseus. Porque os fariseus e os escribas têm tanto costume, tanta tradição. Eles pegavam o copo, limpavam o copo por fora. O prato, somente no fundo ele limpava. Mas o prato onde se coloca a comida fica sujo. E o copo onde se bebia a água ficava sujo. Então, se eu colocar um copo na prateleira, aparentemente aquele copo estará limpo. Mas se você for observar, se aproximar, for experimentar, tocar, analisar, ver, se conclui-se que o interior do copo ou do prato está sujo, está contaminado. Se eu ver um copo na prateleira, aparentemente está limpo. Tem muita gente que a gente vê que parece ser santo, mas não está. Mas quando você se aproxima da pessoa, você vai ver que ela, o seu coração, está transbordando de sujeira. Não é de santidade, a santidade é só por fora. Eu vou para a igreja, eu vou vestir uma roupa santa. Sim, cocadinha doce. De longe você parece a santa de Israel. E de longe você parece o Sansão de Israel. Homem forte. Mas quando se tem um acesso à aproximação de tais pessoas, quando nós olhamos de perto para perto, nós vamos perceber que essas pessoas não é isso que elas mostram ser. O copo pode até ficar limpo, mas dentro está sujo. Jesus está ensinando para os fariseus. Jesus está ensinando para os discípulos. E Jesus está ensinando para a igreja atual que não é assim. Porque Deus trabalha, não é de fora para dentro. Deus trabalha primeiro por dentro e depois transforma por fora. Para que ficar bonito por fora se você é sujo por dentro? E aí? Por que eu mostrar a santidade se eu estou cheirando muito pecado por dentro? Me escutem, não interpretem-me mal.
mas muitos não gostam de ouvir a mensagem assim. Mas é boa, edifica a igreja. Eu sei, irmão, que a gente também erra, claro, eu não estou aqui com ignorância, não. Eu erro todo dia, meu filho, mas Jesus me chamou, e aí? Você errou, mas Jesus te chamou. Mas o que há diferença é uma coisa, é porque eu e você é remido. Busca se consertar constantemente, pede perdão a Deus, se humilha. Fulano, eu te peço perdão, me perdoa. Amém, está perdoado. Mas o coração do escriba e do fariseu não pede perdão não, filho. Ele é duro, ele é firme na palavra. O que ele falou, está falado. Então o coração, a natureza dele, ele decidiu seguir esse caminho. Aí vira, ele fica com a natureza de escorpião ou de cobra. Diz uma certa história que o homem foi ajudar, foi uma cobra, foi um escorpião atravessar, estava se afogando. Aí ele foi tirar o escorpião lá, o bichinho. Aí o escorpião fez tum no dedo dele. Mais uma vez, foi ajudar ele, tum no dedo dele. Mais uma vez, tum no dedo dele. Por que toda vez que eu vou te ajudar, tu me pica? Ele, porque é a minha natureza. Eu faço essas coisas, eu me sinto bem fazendo isso. Está entendendo, irmãos? Aí há momentos que a gente não vai poder ficar mais perto da pessoa, porque ela vai fazer tume na gente. Eu não quero apoiar de ninguém não, filho, eu quero não. Me desculpa, eu não quero não. Eu não quero levar a alfinetada do escorpião, eu não quero não. É melhor entregar a pessoa a Deus, porque tudo que a gente for falar, ela não vai aceitar, é o coração que está fechado, eu não posso fazer nada. E às vezes, irmão, a gente ora, e nada acontece. A pessoa não quer mudança. O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Continuar orando. Um dia, se ela quiser, e na vontade de Deus, o plano de Deus é libertar. Mas se a pessoa escolher ficar com essa natureza, vai ficar. Porque Jesus fala aos filhos do maligno e aos filhos do reino. Então acontece isso. E isso aqui é como advertência para cada um de nós. Aí no versículo 26, Jesus chama os fariseus, os escribas, de cego. Porque como é, irmãos, que você está fazendo uma coisa, mas na sua visão você está fazendo certo. Como é que pode? Eu não consigo raciocinar, minha mente vira aqui uma bagunça. Como é que uma pessoa, um exemplo, gosta de sofrer? E para ela está certo aquilo. Não está, mas ela está certo. Eu e você não tem poder de mudar ninguém. Não tem. Por mais que você diga a verdade para ele ou para ela não vai aceitar. E ponto final. E é isso mesmo. Mas essa pessoa, se ela se decidir mudar, voltar o coração para Cristo, Cristo liberta, Cristo salva, Cristo tira as vendas que estão nos olhos dessa pessoa. Jesus chama, vocês são cegos, vocês estão cegos, vocês têm problema de visão, vocês gostam de limpar o copo por fora, o prato, mas dentro está sujo. O principal vocês não estão fazendo é dentro. E nós temos o costume de limpar por fora muitas vezes. Não é porque eu prego que eu sou santão não, viu, irmãos? Eu erro, viu? Quando chegar aqui a um certo momento da mensagem, eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana, viu? E eu fui tentado pelo meu velho homem, viu? E não é fácil não. Viu? Não é fácil. Mas eu venci e não dei vazão ao meu velho homem. Mas dá vontade de fazer, dá. E tem irmãos e irmã que é mais intenso. Eu vou dar um soco, vou pegar, vou falar. Não, filho, não resolve assim não. Peça a misericórdia de Deus para você não ser tentado. Que vai que a gente é tentado e cai. Imagina, a gente perde depois. E Jesus estava dizendo, vocês são cegos. Vocês estão limpando por fora, mas está esquecendo de limpar por dentro. Olha, Jesus fala no 26, fariseu cego,
Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então Jesus está mostrando que a limpeza dele do alto começa de dentro. Porque é de dentro do nosso coração que procede todos os desígnios da vida. Jesus disse: o que contamina não é o que sai, é o que entra. E aí? Porque dentro tem a natureza, dentro tem o velho homem, dentro tem o espírito que fica em constante guerra, se opondo ao espírito para que a igreja não faça o que agrade ao Senhor. É guerra, irmãos. Não é fácil, não. Não é fácil, mas Deus dá graça. Se você está lutando por isso para fazer o certo, eu vou logo advertir. Quando você começa a fazer as coisas, você vai levar muito toma de santão, de santarrinha. Ligue não, irmãos. Deixe para lá. Ignore. Só vai fazer efeito se você guardar no seu coração. Deixa alguém dizer que você é santão, santinha, metido. Deixa para lá. O que está em jogo é a nossa salvação. Eu não posso me perder por essas palavras que o povo fala. Ou até o meu próprio irmão de banco pode falar comigo. Eu tenho que relevar, deixa para lá. Porque se for assim, irmãos, eu vou ficar doido. A minha mente vai dar um nó. Mas Jesus, por que isso, por que aquilo? Não. Vai orar, vai buscar a Deus. Pensa na palavra, os profetas passaram por isso, nós também vamos passar. Jesus passou por isso, então eu vou passar. A igreja vai ter que passar para se cumprir a palavra de Deus. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja a comparação que Jesus fez com eles. Você já foi no cemitério? Nós fomos no cemitério. E eu acho incrível, irmãos, aqueles sepulcros. E tem gente que investe, gasta uma nota para manter um sepulcro bonito. Até pedras de mármore escolhida. Eles mandam fazer aquele jazigo. Eles pagam para todo mês ter uma manutenção. Aquele jazigo chama atenção quando você entra. Tem uns que é de 3 andares, irmãos? A coisa mais bonita do mundo. É bonito. O acabamento é top de linha. Até brilha, porque botou cera, fica brilhando. E Jesus está dizendo: vocês são sepulcros, igualzinho. Porque o sepulcro, além de ser bonito por fora, Jesus está dizendo, está cheio de osso seco, não tem vida, está em treva. Abre um daquele ali para você ver o mau cheiro, se você consegue ficar. Ninguém fica não, irmãos. É um fedor terrível, resto da carne humana, os bichos comendo ali os restos mortais. Mas por fora, está lindo, está maravilhoso. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Cuidado, pode ser um sepulcro andante. Eu nunca vi, mas é em relação a gente. Um sepulcro que anda. É um morto, é um vivo morto, melhor dizendo. E Jesus disse, vocês são igualzinhos, só muda a caixa. Porque dentro do jazigo tem osso, tem mau cheiro, tem treva. Não serve para nada. Ali já era. Jesus estava dizendo, vocês estão mortos.
Vocês precisam de vida, vocês estão mortos. E chega um tempo que a igreja realmente vai morrendo mesmo, irmãos. Não todos, não me interpretem mal, não todos, mas algumas pessoas estão morrendo mesmo, porque seguem o caminho. Mas tem mensagem, tem palavra, Jesus está ensinando, mas se ela quer seguir esse caminho, eu não tenho poder para mudar. Se eu tivesse poder, mas eu tinha que agir como Jesus. Jesus não vai pegar a força, você vem. Não. Jesus deixa você escolher se você quer ser da luz ou se você quer ser das trevas. Nós temos a escolha. E Jesus respeita essa escolha. Aí no versículo 27, mais uma vez. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O versículo 28. Assim também vós, por fora, pareceis justo aos homens. Por fora eu pareço ser justo, mas no meu coração, só Deus conhece a maldade que está no meu coração. Eu posso te abraçar, mas eu posso te odiar. Eu posso te elogiar, mas eu posso desejar a tua derrota e a tua queda. Tem ou não tem no nosso meio? Na nossa casa, na nossa parentela, na escola, no trabalho. Ih, está cheio no trabalho. Irmãos, está. Eu já passei cada uma. E na rua? Até no caixa do supermercado tem, irmãos. O inimigo já conhece o faro de crente. Já vem um crente. Estava eu na rua, um mendigo, cheio de cão. Pensou que me enganava. Você é crente, né? Eu disse, sou, pela misericórdia do Senhor. Dá para ver, porque você tem uma luz. Eu disse, amém. Eu disse, vai para lá. Repreendi, ele foi embora. Ele conhece, irmãos. Ele vem para perturbar, para tirar nossa paz. E os fariseus, escribas, se mostravam justos aos homens pela sua forma de falar. Irmãos, nem todo mundo que fala calmo, devagar, ou fala bonito, tem o Espírito de Deus, não. Não tem. Nem todos. Estava eu, vindo da igreja, na época, quando eu era no evangélico, aí atravessou um homem do outro lado da rua, me viu, atravessou. Vendo que eu estava ali, ele sabia que eu era que eu frequentava a igreja. Aí ele disse a quem ele servia, e eu disse que eu era crente. Aí no final ele foi falando, eu rebatendo, tome. Ele falando, eu tome, a Bíblia diz isso. Ele disse, eu não vou ficar mais aqui, porque tudo que eu falar, você vai mostrar a Bíblia. Mas eu estava tremendo, viu, irmãos? Vence, coração. Eu, no meu início, eu disse, vou perguntar a ele se ele já leu a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Eu disse, não, nunca li a Bíblia. Mas eu vou embora, porque tudo que eu falar, você vai rebater. Claro, você vinha me apresentar coisas que não é certo, eu vou ter que rebater com a Bíblia mesmo. Está errado. A Bíblia diz isso, a Bíblia ensina isso. Aí ele disse, por que não dizer a paz do Senhor? Paz do Senhor. Eu disse, amém, vai na paz. Ele foi embora. Viu? E tem pessoas que se mostram justas, mas dentro está uma maldade, irmãos. Eu quero que tu cresça, eu quero que tu seja abençoada. Mentira! Vamos acabar com essas coisas dentro da casa do Senhor. Aí tem alguém que vai dizer, mas tem que acontecer? Claro que tem, mas não sou obrigado a aceitar tudo não, filho. Você é carro do lixo? Eu não sou não. Eu quero coisa boa. Eu não quero lixo para minha cabeça não. Jesus disse, se você quer ajuntar com a gente, venha. Mas se quer espalhar, desaparece. Palavras de Jesus. Para fechar, essa semana, estava voltando do trabalho. E lá na rua, há muito tempo atrás, eu estava indo para a igreja e eu escutei a irmã dizendo, isso aí é crente nada, que crente que nada. Ela fez isso e me viu para eu ouvir. E na mesma hora eu disse, está repreendido em nome de Jesus, eu vou para a tua casa. Passou tempo. Quando foi ontem,
eu vi essa pessoa no meio da rua conversando com outra. Eu olhei assim e o meu velho homem disse: passa pelo meio das duas. A raiva chegou. Diácono, não diga isso não, o senhor está pregando. Não, eu não posso ser mentiroso não, filho. Estou sendo sincero. Não é melhor dizer que eu fiz isso do que chegar aqui, não faça não. E com vontade de fazer, não, estou sendo hipócrita, não quero não. Seja sincero. Aí eu pensei, vou passar no meio das duas e vou fechar a cara. Só que na mente vinham as vozes. Aí eu pensei, se uma irmã da igreja, um irmão, me pedisse um conselho na minha situação, eu ia dizer para ela ou ele que não vale a pena fazer isso. Eu pensando isso. Aí eu disse, Jesus, como é que eu posso ensinar se eu estou querendo fazer um mal aqui agora com raiva? Eu não posso. Quando eu fui chegando perto, ela me viu e se afastou para eu passar. Eu disse, amém, Jesus. Também não passei pelo meio, fui para casa, já não tinha mais raiva. E é assim nossa vida. Eu passo na rua, eu não posso me mostrar que eu sou santarrão, justo, mas eu tenho coisas guardadas dentro do meu coração, que eu não tenho esse afinco de perdoar, que eu quero ver o meu irmão sofrer. Não posso ser assim. Ah, irmão, é só isso nada. Porque começa com isso, aí depois vai crescendo, aí depois tu quer matar o irmão, daqui a pouco tu tá botando um pé para cair, aí daqui a pouco tu tá arrancando a orelha do irmão. Não é assim não. Começa o pecado pouquinho, depois vai crescendo. Aí eu chego na igreja, mostro a minha santidade exorbitante que eu não tenho, mas se o irmão estiver orando, vai discernir que eu estou sendo falso comigo mesmo, com Deus e com toda a igreja. Advertências de Jesus. Cuidado, não se enredem. Busque orar, busque ouvir a palavra de Deus, busque se esforçar para você não cair nessas coisas, mas que Cristo Jesus te dê graça e força para suportar essas coisas até a sua vinda, como diz o louvor, como diz a palavra, Maranata, ora vem meu Senhor.